Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos os ouvintes, telespectadores da Canção Nova, nos diversos meios que temos ao alcance para podermos difundir também a alegria do Evangelho. Aqui nos encontramos neste programa A Luz da Fé, que é partilhado comigo, Padre José António Andrade, da Arquidiocese de Braga, e que, através desta comunidade Canção Nova, que, como sabemos, nasce no Brasil, mas tem-se espalhado pelo mundo inteiro com esta vertente, anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho através dos meios de comunicação, rádio, televisão, internet, e também de muitos livros que vão sendo escritos e que são naturalmente uma riqueza. Ou seja, uma vocação que surgiu a partir de um sacerdote, Monsenhor Jonas Habib, que nós recordamos com tanta alegria e por ter sido tão fiel a este projeto de Deus. E por isso estamos hoje aqui. Podemos chegar a tanta gente. Ainda há pessoas que não conhecem tão bem esta comunidade, nem esta televisão. Ainda há pessoas que até pensam, por ser mais de caráter brasileiro, que porventura tem a ver com outras igrejas, mas não. É uma televisão católica, é uma rádio católica, é uma comunidade profundamente católica, sempre ao serviço do Evangelho e, naturalmente, porque há uma fidelidade ao Senhor Jesus, de uma vocação, de um sacerdote que depois deu origem a esta comunidade. Então, se bem se recordam, na semana passada falávamos das vocações e dizia que é também uma forma de celebrarmos o tempo pascal, e por isso a Igreja coloca sempre no coração do tempo pascal, entre a terceira e a quarta semana da Páscoa, a semana de oração pelas vocações. E a razão de ser disto é que o quarto domingo do tempo pascal tem sempre como tema o bom pastor, ou seja, a leitura do 10º capítulo do Evangelho de São João, cujo todo o capítulo fala do bom pastor. É uma imagem muito bonita que Jesus utilizava para falar de si mesmo e do reino de Deus às pessoas, até porque, conhecendo bem a realidade da vida da pastorícia naquele tempo, Jesus quer fazer essa comparação e, por exemplo, quando nos diz que chamar as ovelhas pelo nome, como vós sabeis, em Israel, ainda hoje, há muitas pessoas que se dedicam à pastorícia. Aliás, quem for a Israel vê ali próximo de Jerusalém as tendas dos beduínos, que são as pessoas que se dedicam à pastorícia, e com grandes rebanhos, né? E depois vivem disso, naturalmente, é o seu ganha-pão. Daí que também preservam muito as ovelhas e as cabritas, naturalmente, porque é dali que vem o ganha-pão daquela gente. E, por curiosamente, elas eram guardadas todas juntas, em grandes apriscos, e de manhã cada um dos pastores vinha chamar pelas suas. Ou seja, o timbre de voz do pastor fazia com que as suas ovelhas o seguissem. Ora, Jesus, conhecendo esta realidade, também nos diz que Ele é o bom pastor, que chama as suas ovelhas, isto é, chama-nos a nós, que conduz-nos, reúne-nos. Mas também Jesus usa uma outra expressão que da ovelha perdida, por exemplo, não é? Que há mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99. Isto é, e compara exatamente com as ovelhas. Se uma ovelha fosse perdida, os pastores deixavam as 99 para ir à procura daquela. A razão de ser é esta, porque já disse há um bocadinho, era o seu ganha-pão e, portanto, perder uma ovelha hoje, perder uma ovelha amanhã, era perder naturalmente também o seu ganha-pão. Então eles iam buscar, não se deixavam, não se preocupavam em ficar, tenho 99, chegam. Não, aquela é importante. Claro que para Jesus esta comparação vai muito mais longe. Para Jesus todas as pessoas são importantes, ninguém se pode perder.
Ninguém pode ficar sem conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. Então, por isso é que Jesus quer exatamente que a igreja seja uma igreja missionária. Não é por acaso que o Papa Francisco nos ensinou, não que fosse uma novidade, mas deu ênfase a esta afirmação, que nós somos discípulos missionários. É verdade que durante muito tempo nós quase que separávamos as palavras. Uma coisa são os discípulos, outra coisa os missionários. Não, na verdade não pode ser assim. Na verdade nós somos esses discípulos missionários. Isto é, uma igreja que segue Jesus, mas ao mesmo tempo que o segue, anuncia-o, testemunha-o com clareza. E porquê? Repito, porque para Deus todas as pessoas são importantes. Todas as pessoas devem ser salvas. Deus não quer perder ninguém. Deus não nos deu a vida para a gente se perder, não. Deus quer exatamente reunir-nos. E por isso quer também servir-se da diversidade de vocações. E por isso, esta semana de oração pelas vocações tem esta vertente. Fazer-nos entender que há uma grande diversidade, que Deus tem lugar para cada um de nós e que depois, naturalmente, há um despertar, e por isso as famílias devem despertar os filhos para a dimensão vocacional, seja para o casamento, para a vida religiosa, sacerdotal, ou vida laical e vida missionária, mas também depois ajudar no crescimento. Não basta despertar, não basta dizer, ou porventura, e muito menos impor, como disse noutro programa, mas importa-se promover. Depois a própria comunidade cristã deve também promover as vocações. Reparem, é importante que uma comunidade reze por esta intenção, que uma comunidade fale, por exemplo, na catequese, no grupo de jovens, né? Que o próprio parco também apresente esta dimensão vocacional na sua globalidade, que depois haja um acompanhamento, que não se faça, e vós sabeis que há porventura sempre uma tendência para ridicularizar. Se um jovem diz que quer ser padre, ou uma menina quer ser religiosa, há sempre uma certa chacota por parte dos outros. Não ter receio disso. Claro que não é isso que devemos fazer como cristãos. E a comunidade nunca deve fazer isso. Mas saber exatamente acompanhar. Saber, naturalmente, dar o apoio necessário para que aquela vocação vá desabrochando, vá crescendo. Por isso é que este trabalho vocacional é de todos, não é apenas nas dioceses. Nós temos, por exemplo, uma pessoa, um sacerdote, habitualmente, responsável da pastoral vocacional, que depois agrega-se uma equipa de trabalho, feita das várias dimensões vocacionais daquela diocese, mas não é só esta equipa que tem esta missão. Não é só o Sr. Bispo da diocese que tem a missão, porque é muito fácil chegarmos à porta do Sr. Bispo e pedirmos um padre para aquelas paróquias, mas não é esse o nosso trabalho apenas. O Sr. Bispo poderá, naturalmente, conceder-nos um sacerdote, se não for mais, vai pedir a um vizinho que vá acumulando mais uma comunidade, mas é missão da comunidade cristã procurar fazer este trabalho de oração, de incentivo, de promoção, de acompanhamento, então ajudar exatamente a este trabalho vocacional. E se nós tivermos boas famílias cristãs, portanto jovens que sigam verdadeiramente a vocação matrimonial, e não é por acaso que o Papa Francisco nos convoca, não só nos deu uma exortação apostólica pós-sinodal chamada Amoris Laetitia, nos convoca agora para um ano dedicado à família, a partir neste 5º aniversário da Amoris Laetitia, para quê? Para valorizarmos a vocação matrimonial, para valorizarmos essa dimensão de facto que o Senhor está também a chamar jovens, rapazes e raparigas para o casamento, para o matrimónio, para a formação de famílias. E depois, dentro dessa família, nós vamos procurar desabrochar outras vocações. Não é? Como é belo encontrarmos nas famílias de hoje jovens, filhos que casam, outro filho que vai para o seminário, uma filha que vai para a vida religiosa. Esta diversidade é importantíssima. Então nós precisamos estar também atentos, conscientes. Ser uma comunidade cristã não é só, deixai-me dizer desta forma muito pobre, ter direito a uma celebração, participar, cumprir um preceito. Não. Ser membro de uma comunidade cristã, ser igreja viva, é também ter este trabalho, despertar as vocações necessárias para o serviço do anúncio do Reino de Deus. Apesar de este anúncio não se restringir apenas aos consagrados, especificamente consagrados. Se acabei de dizer que as famílias têm também uma vocação,
claro que é um papel das famílias cristãs este discernimento, esta proposta. Eu podia contar-vos um exemplo muito rápido de uma família que, pronto, um ano depois do casamento, tiveram o seu primeiro filho e houve naquela aldeia uma missa nova. E aquele menino, aquele bebé, estava ao colo daqueles pais e os pais todos contentes, porque era o primeiro filho, a sua alegria, a participar naquela missa nova, que tinha muita gente, porque quando um padre se ordena, ou é ordenado naturalmente, a celebrar a sua primeira missa de apresentação à comunidade, isso é motivo de muita festa, de muita alegria, mas aqueles pais tinham uma particularidade. Diziam: Senhor, se este nosso filho, que nós temos nos braços, quisesse ser padre, nós era com muita alegria que o entregávamos a Ti, Senhor. E esta oração foi constante, foi constante. O filho foi crescendo, nasceram mais filhos, entretanto, mas os pais sempre rezaram por esta intenção. Até que aquele filho, na juventude, disse: eu quero ir para o seminário. Claro que foi uma alegria para os pais, mas eles não revelaram isso. Ficaram contentes, sim, mas não disseram que tinham rezado por essa causa. Acompanharam o filho, incentivaram-no. Ele fez a caminhada de seminário, foi ordenado sacerdote. E só depois de ser padre é que os pais lhe disseram: sabes, desde a missa nova daquele padre, lá lhe disseram o nome do padre, que nós rezamos para que tu, se fosses chamado pelo Senhor, dissesses um sim. E por isso queremos dizer-te que, apesar de termos outros filhos, né, de teres mais irmãos, tu deste-nos uma alegria muito grande porque fostes fiel ao Senhor. Mas reparem, este filho foi fiel a Deus, mas os pais foram os primeiros a rezar. Ou seja, quando nós dizemos que uma vocação se prepara 20 anos antes, não estamos a exagerar. Ou seja, quer o matrimónio, quer a vida consagrada, são preparados com muita antecedência, com muita oração. E nós temos exemplos na Sagrada Escritura, onde, por exemplo, a Ana, mãe de Samuel, pede muito um filho a Deus, pede, insiste, reza, chora, e até ao ponto de um dia o sacerdote ali dizer: tu parece que estás bêbada, não é? Não estou a chorar muito, estou a pedir muito ao Senhor que me dê um filho, mas eu quero entregá-lo ao Senhor. E entregou. E temos o grande profeta Samuel. Ou seja, se houvesse mais este cuidado no seio das nossas famílias e das nossas comunidades, haveria também muitas mais vocações. Não que interessa apenas o número, não é pelo número que nós nos regemos, mas é naturalmente pela vitalidade. Se cada paróquia desse um sacerdote, uma religiosa, não haveria naturalmente falta de vocações. Então é importante ser luz da fé, é isso mesmo. É uma adesão que fazemos ao Senhor, mas que depois também queremos que essa adesão naturalmente seja partilhada com o nosso testemunho. Então, ser cristão em tempo pascal é ter esta consciência. O Senhor está vivo, forma-nos em comunidade porque nos quer a todos também vivos, quer-nos a todos salvos. Vamos dar o nosso melhor, vamos dar o nosso empenho para congregarmos para Ele tantas outras vocações. E por esse motivo, então, qual será a missão específica da Igreja? A missão da Igreja é permitir que em todos os povos brote e cresça o reino de Deus que Jesus já inaugurou. Nós podemos acompanhar este tema aqui no Catecismo da Igreja Católica a partir dos números 763 até ao 780. Portanto, há uma diversidade de textos que nos ajudam a compreender esta realidade. Mas, neste resumo muito breve que o Euqueta nos apresenta, diz: onde Jesus foi, o céu tocou a terra. Despontou o reino de Deus, um reino de paz e de justiça. A Igreja serve este reino de Deus. Ela não é um fim em si mesma. Ela tem de continuar o que Jesus começou. Ela deve proceder como Jesus procedia. Ela transmite as palavras que Jesus e prossegue a celebração dos sinais sagrados. São os sacramentos. Portanto, a Igreja, com toda a sua fraqueza, é um pedaço do céu sobre a terra. Então, ser Igreja é ser esta presença de Deus na nossa vida, na nossa terra concreta. Aliás, como é que Deus está presente? De forma sacramental, através dos sacramentos. Mas como é que realmente Deus se torna presente no mundo, neste mundo concreto, que foi criado por Ele e que também vai ser salvo por Ele? Está em cada pessoa. Então reparem, quantas mais pessoas tiverem consciência da sua fé, viverem a sua condição de batizados, mais
é a presença mais visível, é a presença de Deus neste mundo concreto. Então é isso que nós queremos ser, essa presença visível de Cristo na Terra. E através da diversidade de carismas, de dons, não é? Então para quê? Para que toda a gente possa conhecer. Reparem, se não fossem os missionários há tempos, não é? Há 500 anos atrás, a irem para o Brasil, mas mesmo antes, irem para o Oriente, não é? A irem para a África, havia muitas partes que não conheciam o Evangelho. Aliás, ainda hoje, há territórios no mundo que não conhecem Jesus Cristo. Há 2 anos atrás, ouvi o testemunho de um sacerdote da Congregação do Espírito Santo a dar o seu testemunho de pertença, de evangelizar uma comunidade do norte de Moçambique que não conhecia Jesus. Portanto, ele teve que se inserir nessa comunidade, viver como eles, adaptar-se à sua cultura e depois, sim, então, passados uns anos, aí começou a falar de Jesus, começou a celebrar a Eucaristia, mas como esta situação, há muitas outras. Portanto, há muitas culturas indígenas que não têm acesso à palavra de Deus. É evidente, podemos pôr a pergunta, mas então Deus vai salvar essa gente? Sim, Deus tem meios, tem desígnios para salvar todos. Mas foi também a sua missão muito concreta: ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho, em meu nome batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazei discípulos. Portanto, então Jesus quer que esta missão continue, indo para terras onde nunca aconteceu, mas também na nossa própria terra. Não é? O nosso país, a nossa comunidade, a nossa diocese, também precisam, porque hoje há novas pessoas, não é? Que ainda não têm acesso. Reparem como felizmente hoje acontece aqui em Portugal, apesar de haver uma grande percentagem de batizados em bebés, já começa a haver gente que não está batizada, que não se batiza, porque os pais não querem batizar. Então, felizmente, que através da pastoral universitária, que é a pastoral da presença da Igreja nas universidades, muitos jovens são batizados na vigília pascal. Fruto dessa pastoral, dessa descoberta de Jesus Cristo, fazem o seu catecumenado e aderem à Igreja de Jesus. Ou seja, então, reparem, nós temos um campo enorme de evangelização. As nossas escolas, as nossas universidades, os ambientes de trabalho, nós precisamos chegar a todos esses sítios. Não por uma questão de proselitismo, por imposição, porque nos achamos mais importantes, não. Mas porque sabemos que onde há pessoas, Deus quer chegar, Deus quer salvar. E repito, só pode salvar se houver conhecimento de Jesus Cristo. Então importa ter consciência disto mesmo. Preciso de ser esta igreja viva, alegre, feliz, mas que naturalmente vou também comunicar esta alegria aos outros. Mais ou menos em Portugal acontece isso de forma mais acentuada no norte, mas já há expressões em quase todo o país da chamada visita pascal, ou seja, numas comunidades mais a norte, o próprio domingo de Páscoa, a segunda-feira de Páscoa e o chamado domingo da Divina Misericórdia, mas noutras partes do país fazem nos domingos todos do tempo pascal. A visita pascal é uma festa muito grande que leva naturalmente o anúncio da ressurreição de Jesus. Vai um grupo de pessoas, porventura vai o padre ou não, consoante, digamos, o número de comunidades que tenha, mas vai um grupo de cristãos dizer à comunidade, a cada família: o Senhor está vivo, ressuscitou no meio de nós. Sim, é uma tradição bonita, é uma tradição que tem naturalmente dado muita alegria aos cristãos, mas reparem, tudo é bom e é importante, mas esgota-se facilmente naquele dia. E é um dia que até é muito fácil. Claro que provoca algum cansaço, andar um dia todo de casa em casa, subir escadas e fazer caminhos mais acentuados, mais difíceis, provoca cansaço físico, não há dúvidas nenhumas. Mas também é uma enorme alegria, porque se encontram pessoas que porventura não se tinham visto até ali durante muito tempo. Mas reparem, este anúncio da ressurreição não se pode restringir a isso. Tem que ser todos os dias. Todos os dias, nas diversas circunstâncias da vida. Nas alegrias, mas também nas tristezas. Não é? Como é que nós anunciamos o Senhor também num ambiente difícil? Não é? Ou seja, a própria fé, se é vivida com intensidade, também nos ajuda a não passar por dificuldades, passaremos sempre. Jesus passou também pela morte,
e pelo sofrimento todo que antecedeu a morte, mas a de sofrermos com outra força, outra vitalidade. Então, anunciar a ressurreição de Jesus é, de facto, ter consciência de que Ele está vivo e a sua vida, a sua vitória sobre a morte, permite que nós também cheguemos ao seu encontro, mas não poderemos fazer sem termos feito o nosso trabalho aqui na Terra. Isto é, a propósito e a despropósito, como diz São Paulo, evangelizar. E este evangelizar passa por muitas coisas, por dizer uma palavra de incentivo, por falar de Jesus, numa conversa de amigos, de família, até de trabalho, não é? Não de nos impormos, porque reparem, evangelizar não é uma questão de se impor aos outros, não é uma questão de dar raspanetes, desculpem-me a expressão, aos outros. É uma questão de mostrar com a própria vida que somos diferentes, efetivamente, não é? Mostrar a ressurreição com a própria vida, não é? Quando uma pessoa passa por uma dificuldade, essa pessoa está forte, não se deixa ir abaixo. Lembro-me de uma família constituída por vários irmãos, em que todos os irmãos eram muito extrovertidos. E havia uma irmã que era muito introvertida, até às vezes roçava um pouquinho em delicadeza. Essa irmã um dia ficou doente, mas tinha fé. E na sua doença, a fé foi o grande suporte. E quando os irmãos que até eram muito extrovertidos, perante a doença da irmã, ficaram muito abatidos, era a própria irmã que dava força aos irmãos. Reparem o valor da fé, não é? Uma pessoa que, até durante a sua vida, no tempo normal, em que não tinha dificuldades, porventura era mais fechada, mas depois a fé ajudou-a a dar um novo sentido à sua vida e ela própria fortaleceu os irmãos, dizendo: não vos preocupeis, eu estou bem, eu sei que Deus está comigo. Portanto, é importante sermos também capazes de um testemunho de fé também nas horas difíceis. E não é só por palavras, pode ser um gesto, uma presença, uma palavra, um sorriso. Há tanta forma de nós dizermos que Cristo está vivo na nossa própria vida. O cristão sofre. O cristão também tem momentos difíceis, também tem horas difíceis, mas o Senhor está, de facto, connosco. Então este anúncio constante da ressurreição não se esgota num dia de visita pascal ou nos domingos de visita pascal, mas vai-se fazendo dia após dia. Então, por isso é importante celebrarmos bem o tempo pascal. Tirarmos aquela ideia de que a Páscoa terminou naquele domingo, no domingo da ressurreição. Não, a Páscoa continua. Aliás, a Páscoa teve 8 dias, um domingo só, e agora tem mais 40 dias, digamos, até ao Pentecostes. E é importante, porque nós somos humanos, somos frágeis, não é? Por isso é que a Igreja está instituída desta forma. Deixa-nos o domingo, Páscoa semanal. Aqueles que me conhecem na vida paroquial, os meus paroquianos e algumas comunidades religiosas ou movimentos, sabem que eu tenho por costume desejar sempre boa Páscoa. Imaginemos, uma sexta-feira eu encontro alguém e digo: boa Páscoa. Agora, até é natural que se diga isso, né? As pessoas percebem. Mas imaginai ali, nos dias antes do Natal, eu desejar boa Páscoa a alguém. Quem não está assim muito habituado a isto, fica assim: mas se calhar o Sr. Padre enganou-se, boa Páscoa. Então nós estamos agora a X dias do Natal. Eu digo: mas boa Páscoa porque é domingo, a Páscoa semanal, não é? Então nós não temos só uma Páscoa anual, mas temos a Páscoa semanal. A importância do domingo na celebração da ressurreição, é fundamental para nós. Porquê? Porque ao fim de uma semana, nós podemos passar por muitas dificuldades durante a semana, não é? E, portanto, podemos também esbater a nossa alegria, a nossa esperança, e ao chegarmos ao novo domingo, nós como que nos fortalecemos, nos preenchemos, não é? Dessa alegria pascal, porque o Senhor está vivo, está ressuscitado. E a Eucaristia dominical é isso mesmo, é a celebração da alegria do Senhor. Então, com a certeza de que em cada Páscoa semanal nos podemos também ajudar mutuamente a revitalizar a nossa fé, a nossa alegria na ressurreição, e então depois, durante a semana, podermos testemunhar essa alegria com mais esplendor, com mais vida, mesmo que porventura até nas provações. Que este tempo pascal que vivemos em cada ano, seja qual for o ano, nos ajude a sermos bons cristãos, mas sempre nesta dinâmica, discípulos missionários. Estarmos sempre nesta concretização
de que, como todos somos precisos e somos poucos, não é? Então nós queremos, de facto, ser fiéis a Jesus e queremos que, saboreando a liturgia da palavra, maiormente a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que se faz nas celebrações durante os 50 dias, mas que nós podemos também e devemos fazer de forma particular, reler todos os dias um bocadinho dos Atos dos Apóstolos, nós podemos saborear essa alegria do que é ser igreja. Uma igreja que nasce a partir do Espírito Santo, uma igreja que nasce do testemunho alegre e feliz dos apóstolos, mesmo que sempre marcado pelo sofrimento. A igreja é assim mesmo, mas nós não desanimamos. Então, caríssimos amigos, telespectadores e rádio ouvintes ou internautas, peçamos ao Senhor a sua bênção para podermos ser, como Ele quer, discípulos missionários que levam o anúncio e a beleza do Evangelho a todas as partes do mundo. Que a sua bênção nos fortaleça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.